Paz seja com todos, amados. Silvanir do Meres, Ministério Escola Reis e sacerdotes, amados, doutores e doutoras. É motivo de grande alegria poder falar com vocês sobre um assunto que muito me chama a atenção. O assunto que nos traz aqui hoje é falar sobre criatividade, criação, criar. Deus Criador, Ele é Criador, como diz a própria palavra, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Por que Deus Criador criou os céus e a terra? Para resolver um problema. Os céus é um lugar para a sua habitação. E a terra para colocar os desobedientes, formadores de quadrilha e rebeldes, se eles viessem a aparecer. Então Deus, ele é um Deus preventivo. Ele faz a coisa antes de acontecer. Ele se previne, ele é preventivo, né? Ele não é um Deus ostensivo, ele é preventivo. Ele não está caçando na terra, caçando e prendendo pecadores. Não. Deus, ele fez a parte dele, né? Ele está na terra buscando quem quer sair dessa situação de condenado e morto. Porque no céu, a alma que pecar, essa morre. Então isso é prevenção. Pecou, morreu. Não tem como outra saída. Isso é prevenção. Então o crime, ele é cometido, ele já é julgado e condenado. A alma que pecar, essa morrerá. Então Deus é preventivo. Não é ostensivo. Ele não vai ficar procurando no céu quem pecou, quem não pecou e prendendo. Não. Automaticamente, Deus, ele habita dentro de suas criaturas. Quando o pecado entra dentro da criatura, Deus sai. Então, sai a vida, fica a morte. Isso é prevenção. Isso foi um sistema de prevenção que Deus fez para se proteger. Quando Lúcifer achou que se faltasse segurança, né, no céu, né, ele seria o cara, né, como algumas áreas de segurança pública no Brasil faz hoje, né? O salário deles às vezes está baixo, então o que eles fazem? Eles partem para a rua cometer crimes, né? E o que acontece? Quando eles cometem esse crime, então a violência toma conta daquela cidade. E o governo é obrigado a aumentar o salário da segurança pública, dar mais condições para que eles trabalhem. E isso gera uma forma deles forçarem o governo a pagarem os salários deles altos. Essa tentativa foi feita por Lúcifer, foi detectada em Lúcifer. Só que Deus, ele é preventivo. Deus, ele age assim. Quando o pecado entra em qualquer ser, seja anjos, arcanjos, querubins, serafins, seja qualquer um, o pecado entrou, Deus sai. E com ele sai a vida, sai a justiça, sai a verdade. Então fica só o ruim, o mal, a morte, entendeu? Então quando saem esses poderes, né? Aquela criatura se torna uma criatura que não tem como ir contra o governo de Deus. Porque Deus, ele é todo poderoso. Então Deus, se ele deixasse Lúcifer se crescer, Deus teria problemas maiores. Então Deus, ele trabalhou na prevenção. Então ele é preventivo. Eu falo isso, amado, sem nenhum medo de errar. Lúcifer não tem nenhum poder. Ele é astuto, né? Ele é um ser inteligente, mas ele não tem poder. Poder e autoridade foi dado a nós através do Senhor Jesus. Se você tem Jesus dentro de você, você tem poder, você tem autoridade. Eis que vos dou o poder para pisar de serpentes, escorpiões
e toda a força do mal. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Deus, o Senhor Jesus, nos capacitou com o poder. Mas esse poder, ele só fica dentro do ser humano quando o ser humano se afasta do mal, se afasta do pecado. Porque quando ele comete pecado, ele não consegue ter o Senhor Jesus dentro dele. Isso é muito importante. O Espírito Santo e o Senhor Jesus só habita aonde não há pecado. Esse é um sistema de prevenção de Deus Criador. Então Deus criou os céus e a terra, né? E para colocar pecadores, desobedientes, formadores de quadrilha e rebeldes, se viessem a aparecer, como de fato apareceu. Então Deus pegou a terra sem forma e vazia, preparou para colocá-los ali. Se eles viessem a aparecer, para colocar os pecadores e seus pecados, pois no céu não poderiam ficar. O pecado não poderia. Não, Deus não tem nenhum projeto de pecado no céu. Não tem. Deus não tem nenhum projeto de que o pecado entre no céu. Existe um portal no céu que ele detecta quando entra alguém com pecado. Não entra. Então não entra. Deus não habita aonde há pecado. Aquele que cria precisa se ater à sua criação. Qualquer ser. Se você falar, Silvanir, eu não acredito em Deus. Tudo bem. Isso é com você. Eu acredito no fulano. Tudo bem. Então esse fulano que você acredita que criou você, ele tem que ter, né? Ele tem que se ater à sua criação, né? Ele tem que mostrar para você esses sistemas que eu estou mostrando para você. Por quê, para quê, onde e quando, né? Se essa criação não vai prejudicar, é isso mesmo, não vai prejudicar, Salmos 19:2, como o plástico. Estou citando aqui um exemplo. O plástico que está nos prejudicando pelo seu tempo de decomposição. Então, o cara que criou o plástico não se preocupou com o tempo de decomposição. No entanto, nós estamos aí sofrendo com a natureza, com o plástico, né? O Criador precisa se preocupar com a dinâmica e com a logística, né? O que é a dinâmica e a logística? Onde ele vai descartar seu produto, no caso, se vier a dar defeito. Então, Deus ele se preocupou aonde ele iria colocar as almas que viessem a pecar, a terra. Então, no princípio, ele criou os céus e a terra, já se preocupando com essa possibilidade de alguma alma vier a dar defeito. Como a terça parte do céu deu esse defeito, Deus teve a oportunidade de fazer com que essas pessoas passassem pela terra e experimentasse, comparasse e decidisse, que é o projeto de Deus, que você experimente o mal, o bem e o mal, a vida e a bênção, a morte e a maldição, e escolha. E Deus ainda te dá um conselho: escolhe, pois, a vida para que vivas, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1, para resolver problemas, até acontecer a rebelião. Então, eu acredito, Silvanir Rodrigues, que se passaram bilhões e bilhões de anos que nós vivemos ao lado de Deus felizes. De nada nós tínhamos falta com Deus dentro de nós. Bilhões e bilhões de anos e de nada nós tínhamos falta. Como os filhos de Jó, em Jó 1:4, que mostra que eles faziam festa, convidavam os seus irmãos e eles não se preocupavam com nada, porque Jó era dono de tudo. Então Deus nos mostra numa alegoria que nós não tínhamos preocupação de nada no céu. Por isso nós resolvemos experimentar o mal. Então, demonstra isso para mim, Silvanir Rodrigues, né? Até acontecer a rebelião no céu. Nada nem ninguém sabia como era sentir a ausência de Deus Criador. Porque Deus, ele avisou todo o céu. Ezequiel 18:4. A alma que pecar, essa morrerá. Todo o céu tinha conhecimento desse versículo. Todo o céu sabia que quem pecasse iria sentir a ausência de Deus. Mas ninguém não sabia
como seria isso. De fato, a terça parte do céu, Lúcifer conseguiu nos iludir e nos colocar nessa situação que nós estamos aqui hoje, vivendo aqui na Terra, sem a presença de Deus. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, então Deus volta a habitar dentro de nós. Deus conosco de novo. Isaías 7,14 e Mateus 1,23. Então, Deus Criador, quando nada nem ninguém sabia como era estar ausente de Deus Criador, como era a ausência de Deus Criador na alma do ser, Deus Criador colocou a terça parte do céu na terra, no mundo. E a terra, o mundo, foi o lugar onde vamos experimentar, escolher longe de Deus Criador eternamente ou voltarmos para o Pai. Romanos 3,23, Mateus 18,4 e Lucas 19,10. Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então são versículos que nos levam a isso. E Mateus 24:21. Olha para o versículo de Mateus 13:19. O Senhor Jesus está dizendo que houve uma tribulação no princípio da criação, que foi a rebelião. E Deus condenou e matou a terça parte do céu. Houve uma rebelião, houve uma tribulação, houve sofrimento da terça parte do céu, que teve que encarar a ausência de Deus Criador e a destituição da glória de Deus. Romanos 3:23. A ausência de Deus Criador é a coisa mais triste que qualquer ser pode sentir. Salmos 22:1, Mateus 27:46, Marcos 15:34, Lucas 24:44, Salmos 10:1, Abacuque 1:2 e Lucas 22:44. São versículos que mostram a ausência de Deus dentro do ser humano. Ok? Nascemos com a ausência total e completa de Deus Criador. Por isso, bebês morrem. Sentimos dor, sofremos, somos atormentados e a ausência de Deus Criador que nos foi imposta. É a ausência de Deus Criador que nos foi imposta. No princípio da criação, quando descobrimos o que é tribulação, Marcos 13:19, sofrimento, tormento, Mateus 24:21, o Senhor Jesus é a única solução para sairmos dessa condição de condenação, condenados e mortos. Então aí está a única forma de você ter Deus dentro de você de novo, é aceitando ao Senhor Jesus como seu único, suficiente e exclusivo Salvador. Então Deus volta a habitar dentro de você e você de nada tem falta. Tudo aquilo que você precisa vai estar dentro de você. É só você buscar, pedir e Deus vai ouvir a tua oração. O que é criatividade? Criação é um processo de ter ideias que tem valor. É um processo, é uma forma de pensar. Então, criatividade, criação, criar é uma forma de pensar. É uma forma de agir. É uma forma de tirar da nossa mente ideias, glórias, aleluias, que tem valor. Olha só, que maravilhas. Vou repetir. O que é criatividade? O que é criar? O que é criação? É um processo de ter ideias que têm valor. Deus, tudo que Deus criou, nasceu primeiro na mente de Deus. Isso é muito importante. Deus pensou sobre aquilo que ele ia criar. Então você primeiro pensa e depois você elabora. Então você depois cria, criação, criar, né? E criatividade, esse é um dom que nós temos. Cada ser humano que está na Terra, toda a humanidade que está no mundo, tem esse dom. Tudo de bom
que nós temos de Deus Criador dentro de nós, nós não perdemos. Nós bloqueamos. Então, com o Senhor Jesus dentro de nós, nós temos a possibilidade de desbloquear essa criatividade, esse dom de criar, esse dom de criação. Então, quando você aceita o Senhor Jesus, você pode ver, você muda completamente, né? Você muda completamente. O que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que enganava não engana mais, porque o Senhor Jesus, dentro da alma do ser humano, aleluias, ele muda, ele transforma a sua vida. E nós que estamos pregando o Evangelho, no meu caso, eu digo por mim, eu estou levando o Evangelho, um Evangelho de mudança de vida, não financeira, mas espiritual. Vida e vida com abundância, que foi a promessa do Senhor Jesus. Não vida na terra, mas vida espiritual, vida com abundância, aleluias. Então, o que é criatividade? Criação, é um processo de ter ideias que tem valor. É um processo, é uma forma de pensar, é uma forma de agir, é uma forma de tirar da nossa mente ideias que têm valor. Criatividade é esse processo que nos ajuda a resolver problemas. Então, Deus, ele é esse ser que cria coisas para resolver problemas. Então, você precisava de luz. Então, Deus, ele criou a luz. Ele disse: haja luz. Deus não precisa de luz. Isaías 45:15, eu acho que deve ser isso mesmo. Deus fala, para Deus, luz e trevas são a mesma coisa. Deus criou a luz por causa dos seus relacionamentos. Então, para resolver um problema seu. Então, Deus criou a luz para resolver um problema seu. A gente engavetou os conhecimentos. A educação no Brasil, no mundo, ela engavetou os conhecimentos. A forma que Deus ensinava ao seu povo foi engavetado. Eles esconderam, né? Esconderam os conhecimentos, história, matemática, português, geografia, educação moral e cívica. O que nós estamos aprendendo muito hoje em dia é imoralidade. Não há, Deus não tem, em Deus não tem imoralidade. Deus é moral. E nós tínhamos, na nossa época de escola, educação moral e cívica. Isso é muito importante. O nosso cérebro não faz dessa forma. Não. Separando história, português, geografia. Não. O nosso cérebro, ele faz conexão entre geografia e português, entre matemática e história. Então, ele vai fazendo essa conexão. Vamos citar um exemplo. Deus pediu para os filhos de Jacó, o povo de Israel, escrever a sua genealogia. Então, Jacó ele gerou fulano. Então, quando eles escreviam a genealogia, eles aprendiam a ler, a escrever, a escrita, dominavam a matemática. Então, uma coisa fazia conexão com a outra. Então, não é assim hoje em dia. É tudo separado, né? Hoje em dia não se cria mais a conexão. Quando a gente compartilhabiliza, nós ensinamos o nosso cérebro a compartilhamento. E pensar, compartimentalizado. José, Davi, Salomão, foram homens que aprenderam dessa forma. A Bíblia nos ensina dessa forma, né? Não aprendeu assim, não. Eles pensaram com uma conexão de um assunto com o outro. E a gente foi ensinado a não fazer essa conexão. Só a forma como ensina o manual do fabricante, que você pode dar uma aula de empatia. Como nós vamos ensinar uma criança a exercitar a curiosidade intelectual,
como nós vamos ensinar uma criança a exercitar a sua curiosidade intelectual? A usar a ciência com criatividade? Quando foi implementado a educação, foi compartilhamento. Engavetamos com conhecimento, separamos português, matemática, história, linguagem, educação moral e física, e o nosso cérebro não foi criado para pensar dessa forma. Não. Nosso cérebro foi criado para fazer conexão. Quando nos compartimentalizou o conhecimento, ensinamos o nosso cérebro a pensar. Glórias a Deus. Está aí, então, uma dica para as pessoas que trabalham com educação, né? Para rever essa situação da separação das matérias. Que Deus possa nos abençoar. Meu nome é Silvanir Rodrigues e eu pertenço ao MERES, Ministério Escola Reis e Sacerdotes.